Salve aí, corredores, salve corredoras! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro sobre nutrição, alimentação, suplementação com a minha amiga Luciana Polini. Tudo bom, minha amiga Luciana Polini? Tudo bom, Gustavo Maia? Salve, corredoras e corredores. Muito bem, vídeo de hoje, cara, vamos destroçar um mito. Você já deve ter escutado essa. Quem come proteína demais, quem ingere proteína demais, acaba tendo problemas renais, problemas no rim. Você já deve ter escutado essa, né? Mas a Lu trouxe um resultado de um estudo novíssimo que acabou de sair e que, pelo jeito, não é bem assim, né, Lu? Isso eu acho que é um tema bem interessante, né? Porque essa crença de que o consumo de proteína e suplementos também pode prejudicar o rim, aumentar resíduos, né? Que quando a gente mede no sangue, por exemplo, o tradicional creatinina. Já viu Sim, isso, com certeza, no meu hemograma ali. Exatamente, ou na urina, né, nitrogênio e outros marcadores que estão relacionados com o metabolismo da proteína. E aí existe, né, essa preocupação e muito também um pouco essa crença vem do fisiculturismo, né, com algumas questões relacionadas que é uma meta-análise, né, uma revisão sistêmica com 150 mil pessoas, então é um estudo gigantesco, né, de respeito aí. E o que eles conseguiram e o resultado dessa meta-análise foi muito interessante, porque o que eles mostraram? Que pessoas que têm uma dieta com alto conteúdo de proteínas, tanto vegetais quanto animais, tem um menor risco de doença renal crônica. Então é exatamente o oposto do que o mito pregava. Exatamente. Então, isso é algo que, porque de repente a gente, né, poderia estar pensando, não tem interferência, mas não, é um risco diminuído. E muito pontual, né? Porque, cara, a gente acabou de falar sobre isso no vídeo da semana passada, né? Sim. Falando pra você, presta atenção, come proteína no café da manhã, que é importante essa primeira refeição ser rica em proteína. E aí, Lu, a gente vai deixar aqui embaixo o estudo, né? Sim, com certeza. Vamos deixar pra galera dar uma olhada. Com certeza, mas assim, quando nós falamos aí de alimentação saudável, né, a gente já vem com essa tendência e essa orientação de aumento de consumo de proteína, né? Mas assim, e quando você coloca isso no seu prato, porque uma coisa é você falar, mas quando você coloca no prático, no seu dia a dia, e eu recebo no consultório as pessoas, eu como um bifinho desse tamanho assim, daí você fala, você tem ideia de quanto é esse bifinho? Quanto pesa esse bifinho? Nem 80 gramas. Então, na prática, no dia a dia, as pessoas têm receio ainda de comer principalmente carne. Porque na cabeça, de alguma forma, ou pode aumentar colesterol, né? Todos esses mitos relacionados a doenças crônicas da vida moderna e que estão erroneamente conectados à proteína. Porque na verdade, quando você come carne, não é só proteína que tem ali, tem gordura, você tem, né, um monte de coisa. Então, assim, existe realmente, se você só comer carne todo dia, você vai ter se for uma carne gorda, né? Não for uma carne magra. É que aí a gente vai fugir do tema e a gente pode até fazer um dia sobre esse tema, mas aí a gente fala, né, com relação à crença da gordura saturada, que também não é mais a vilã da história. Certo. Né? Então, a questão com relação à proteína. Então, vejam que interessante diminuir o risco de uma doença e não aumentar. E quando eu ouço, né, com relação à creatina ou mesmo whey protein, suplementos e tal, é muito ainda, principalmente quem nunca consumiu um suplemento, esse receio, nossa, mas será que eu posso consumir tudo isso de suplemento? Será que não vai fazer mal? Né? Filho, criança, adolescentes aí que estão entrando nessa vida de atleta. E isso é muito interessante. Sim, com porque certeza. Ela pegou 150 mil pessoas ao longo da vida de consumo. Ô Lu, deixa eu te dar uma experiência pessoal que está acontecendo comigo agora, que aliás a gente vai falar fora da câmera sobre isso também. Eu tô comendo muito fora de casa. Sim.
Porque eu fico sozinho, eu não faço comida só pra mim, então eu acabo indo comer num restaurante por quilo, etc. A minha medida, aliás, vamos falar sobre isso no vídeo da semana que vem, né? Aplicativos para medir a alimentação. Tá tudo a ver com isso. Tudo a ver com isso. A minha medida do que eu como todos os dias tá no peso do prato. Então eu vou todo dia num restaurante aquilo. Então eu sei o peso do prato e eu sei quanto eu tô comendo de comida. E uma das coisas que eu tenho feito de um mês pra cá é diminuir o carboidrato e aumentar a proteína. Eu aumento o meu carboidrato na sexta, na quinta e na sexta, porque eu sei que eu vou ter longo lá no sábado. Então, assim, em vez de botar o arroz e feijão, eu estou substituindo isso por proteína. Então, eu estou comendo uma fonte de carboidrato, ou uma batata, ou um arroz integral, ou não sei o quê, uma só fonte de carboidrato. E o meu prato tem ficado no mesmo peso, só que eu... Mais proteína. Mais proteína. Então, em vez de comer 2 bifes de frango, eu estou comendo 4. Entendeu? E agora eu fiquei muito feliz com esse estudo, entendeu? Porque, cara, na verdade eu ficava um pouco com o pé atrás, assim. Será que eu tô... comendo demais? Porque tem dia que é o franguinho, mas tem dia que é a carne de panela. Mas a questão, e aí a refeição que você provavelmente vai é o almoço. E o que acontece no jantar? Cai bruscamente. Não, a saciedade é muito maior. Não, mas exatamente. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? O consumo de proteína no jantar é muito baixo. Extremamente baixo. Então, tem que garantir no almoço. Porque vai chegar à noite, vai fazer lá um omelete, que é uma coisa prática, por exemplo, uma coisa mais leve. Tem pouca proteína. Sim. Né? Então, e essa questão do consumo de proteína estar relacionado, né, a tantos ganhos, quando a gente fala em ganho de saúde mesmo, e mais essa agora, então tem que estar atento. E não só estar atento, mas, né, se libertar, digamos assim, desse mito, dessa crença. Sim. Né? Eu acabei de falar, eu pensava nisso, você ficava pensando nisso. Tá, mas eu vou meter 4 bifes pra dentro, grandão, entendeu? Sim. E é colesterol, você pensa em tudo isso. Sim. Essa questão de, vou cortar carboidrato e aumentar a proteína, tudo isso é lógico que tem que estar aí adequado, principalmente ao teu treino. Sim. Próximo do teu treino, não tem que ter carboidrato. É o que eu tenho feito, de segunda a quinta, forçando na proteína, de quinta a sábado, mais carboidrato. Que aí é onde o longo exige, né? Exatamente. Bom, nós vamos deixar o estudo aqui embaixo para você. Lembrando a você, cara, que este quadro tem o apoio de House Whey. Lá você encontra todos os wheys da House Whey, que é uma fonte de proteína e muito prático, né? Nessa história de você consumir mais proteína, você não vai ficar fazendo 15 ovos e 18 bifes por dia. Então o whey ajuda muito nessa questão do seu load de proteína. Nesse site que está aqui embaixo, na descrição, você usa o cupom FOLHA, tudo menos sem acento, e você tem 10% de desconto. Semana que vem, então, vamos falar dos aplicativos para controle de peso e para controle de dieta, que estão hypados. A gente adora esse termo aqui, né? Hypados. Tchau, até semana que vem.